desafios e oportunidades de seguir a Deus. Este é o assunto do Palavra Amiga de hoje com o reverendo Walter Moura. Olá, querido amigo, mais uma vez estamos juntos aqui no programa Janela para a Vida e hoje procurando refletir um pouco à luz dessa entrevista que você acabou de ouvir acerca do cristianismo. E aproveitando essa palavra importante, mostrando o cristianismo uma perspectiva histórica, os desafios para o próprio cristianismo, eu gostaria de compartilhar com você por que o cristianismo é uma resposta para o mundo dos nossos tempos. Sempre foi e continuará sendo. E é um texto muito bonito aqui do profeta Isaías que eu gostaria de deixar com você nesse dia. Então você me permita ler e acompanhe aí, ouça bastante essa palavra que envolve toda a vida, uma palavra de promessa em que cada sentido, cada dimensão da vida está presente. Era a proposta de Deus, a proposta de esperança, de promessa, não só para um povo, mas para as nações, para as sociedades, em qualquer contexto, em qualquer tempo, em qualquer situação. Uma palavra de promessa hoje para você, e essa é a tônica, é a beleza, é o aspecto distinto do cristianismo, de que ele traz uma palavra, uma proposta de vida para todas as pessoas, para todas as nações, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E diz assim então esse texto lindo, profético de esperança: escutem-me vocês que buscam a retidão e proclamam o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para o seu pai no passado, Abraão, a sua mãe, que lhe deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e tornei muitos. Com certeza, o Senhor consolará Sião como todas as ruínas dela. Ele tornará os seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Seus alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça a todas as nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa e seus habitantes cairão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão, a minha justiça jamais falhará. E é interessante que esse texto é um convite, começa com uma profecia, uma palavra de esperança para um povo, mas um povo que se torna uma espécie de protótipo de uma só nação, de um só povo que vai receber a esperança de Deus. Por que o cristianismo ele é uma resposta para a realidade dos nossos tempos e sempre foi a realidade? Obviamente que nós não estamos falando do aspecto sombrio de um cristianismo transformado, transmutado, seguindo os padrões do próprio homem, ou da própria religião, da própria cultura daquilo que nós chamamos de sociedade cristã desde o tempo dos primeiros cristãos. Nós reconhecemos, sim, sem dúvida nenhuma, com pesar, de que não se trata de um cristianismo que promoveu a sua fé através das cruzadas, com a matança de homens, mulheres e crianças. Nós não estamos falando de um cristianismo que convalidou alguns regimes que usavam escravos para o trabalho daqueles que vinham de outro país, de outro continente, para fazer as suas riquezas através da exploração de países, por exemplo, na África. Não estamos falando também do cristianismo que segregou, que patrocinou a segregação racial, que dividiu sociedades
entre essa cor e aquela cor. Nós não estamos falando do cristianismo que procurou espalhar a sua fé e impor a sua fé pela dominação cultural, religiosa e política. Não é desse cristianismo. Pelo contrário, esse cristianismo, ele tem grandes desafios. Ele precisa, antes de tudo, rever as bases da sua fé. E hoje, na nossa geração, mais do que nunca, nós precisamos olhar para o passado e concordar que quando falamos que o cristianismo é uma proposta para o mundo, não se trata desse cristianismo sombrio, fechado, obscuro e de morte. De que cristianismo? Desse cristianismo expresso numa palavra muito bonita, Emmanuel, Deus conosco. De que cristianismo queremos falar? Desse Deus que está conosco, a despeito daquilo que nós escrevemos e falamos sobre Ele. Esse Deus que é livre dos nossos próprios arcabouços doutrinários e conceituais. Esse Deus que age livremente sobre todos, em todas as circunstâncias, para dizer que Ele é um Deus de criação. A ideia de criação é essa ideia de que Deus sempre começa as coisas, sempre inicia as coisas. Trata-se do cristianismo que fala de um Deus que está em constante parceria com a humanidade, com o ser humano, com a realidade criada, o mundo, a natureza. De um cristianismo que fala de um Deus que aquilo que Ele criou, aquilo que Ele formou, é o Deus que preserva todas essas coisas.